Quando eu olho para os meus romances, eu não vejo uma uniformidade de estilo. Dramaturga e roteirista, Patrícia Mello recusa o rótulo de escritora de livros policiais. Ela entende que, do ponto de vista conceitual, seus textos caminham mais para uma possível literatura urbana. Se ela pode ser considerada literatura policial, é um tipo de literatura policial que eu estou inventando, entendeu? Que é o meu estilo de literatura policial. A autora de romances como O Matador e Inferno, Patrícia Mello fala sobre o seu novo texto, Ladrão de Cadáveres, editado pela Rocco. O que acontece com o corpo de uma pessoa que fica enterrado durante 15 dias? Como é que é o processo de decomposição? Além disso, sobre a importância da leitura, seus diferentes significados e influências e a sua forma de criar. O leitor, ele exige lógica, ele exige coerência, porque senão ele desacredita em você como autor. O cenário desta nova história é Corumbá. Vidas que se cruzam, acasos, segredos, violência, traição. Histórias se entrelaçam em uma teia de suspense e mistério narrada em ritmo cinematográfico. Você tem, por exemplo, a escola inglesa, é a escola da lógica. Você tem a escola americana, que é a escola onde o importante é a sociedade onde esse crime ocorreu. A punição é um sonho de consumo do brasileiro. Suas obras já foram publicadas em outros 9 idiomas. Dentre os títulos de autora, destaque para o livro Inferno, ganhador do Prêmio Jabuti de Literatura em 2001. As pessoas dizem que não gostam de ler, não é que elas não gostam de ler, elas não sabem sentar num lugar, conseguir se concentrar, conseguir se dedicar para o seu mundo mental, né? Aquatofana, Matador, Elogio da Mentira, Inferno, Valsa Negra, Mundo Perdido, Jonas, o Copromanta e Ladrão de Cadáveres. O conhecimento não é uma coisa que venha só através do prazer, ele vem principalmente através da dedicação. Quer coisa mais antiga que nota de rodapé? Pensando em termos do e-book, o e-book vai revolucionar tudo isso, né? Você vai ter documentários no lugar dos rodapés. Agora, e certamente vão surgir escritores que vão trabalhar com essa nova linguagem de uma maneira que a gente nem sonha. Como roteirista, Patrícia é responsável pelos filmes Bufo e Spallanzani e Xangô, de Baker Street, adaptados dos livros homônimos de Rubem Fonseca e Jô Soares, respectivamente. No processo de formação de um ser humano, você vai ver que ainda o peso da oralidade é muito grande, até maior do que o próprio peso da escrita na formação. E o Sempre um Papo de hoje, mistério, suspense e emoção em O Ladrão de Cadáveres, com Patrícia Mello. É a segunda vez que eu venho a esse programa Sempre um Papo, da outra vez foi maravilhoso, eu estou bastante ansiosa para fazer. Eu sei que é uma oportunidade também para um momento de intimidade com os leitores e um momento de reflexão sobre literatura, sobre criação. É uma delícia. A acusada pegou o filho e decidiu almoçar na casa da mãe para evitar discussão, pois percebeu que o marido olhava para uma faca. Trabalhoso. Não é à toa que assassinos preferem resolver pistolas automáticas. Pai, você contou pra ele que eu vou ser internada? O que mais deu trabalho foi a Cascavel. O que mais deu trabalho foi a Cascavel. O que mais deu trabalho foi a Cascavel. Em primeiro lugar, adorei seu livro, mas estranhei muito, não é? Não é um livro clássico de policial, não é? Onde tem aquela perseguição e fuga, aquela coisa toda, mas é um livro que deixou um amargor na boca demais no final, onde a realidade brasileira, talvez latino-americana, né, está ali exposta de uma forma literariamente real demais para o meu gosto. Ele tem até uma dimensão um pouco trágica, né?
Eu acho que realmente é um livro diferente dos outros. Ele fala não só dessa perda, que é a mais trágica de todas, mas as perdas que a gente enfrenta, muitas vezes porque não há opção e muitas vezes porque é resultado das suas próprias escolhas, né? Então, a perda da sua perspectiva de vida, perda de afetos, perda de referência moral, né? E eu acho que é um pouco um momento que o Brasil vive também, sabe? Essa coisa de, principalmente no que diz respeito à questão ética, sabe? Eu acho que a gente vive um momento em que não há mais um padrão ético muito visível para as pessoas, né? Contextualiza para o público, por favor, o livro. Do que se trata? Por que você decidiu fazer livro sobre nessa região, Corumbá, divisa? Sabe que Ladrão de Cadáveres é o título de um conto do Robert Louis Stevenson. O livro é a história de um rapaz, ele é gerente de telemarketing, vive no São Paulo trabalhando, e acontece um episódio lá no local de trabalho dele que acaba obrigando ele a deixar o emprego, e ele fica completamente desestruturado e se muda para Corumbá, que é a cidade onde ele tem um parente. E lá um dia ele pescando num lugar solitário, ele acaba presenciando a queda de um avião monomotor, cujo piloto é um rapaz muito rico da região. E ele tenta ajudar aquele rapaz, mas o rapaz acaba morrendo. E aí acontece uma série de coisas que eu não vou contar para não estragar o sabor da leitura, mas dias depois, a família desse rapaz, que é uma família muito, muito influente em Corumbá, descobre o avião, né? Acha o avião, que o garoto está desaparecido desde o dia que ele deixou uma fazenda. Só que o rapaz não está lá, o piloto não está lá, o corpo não está lá, e surge uma esperança de que esse rapaz não tenha morrido. Ele pode estar perdido ali no Pantanal, pode estar desmemoriado. E o protagonista do romance, que não tem nome, ele sabe exatamente o que aconteceu com o rapaz, com o corpo do rapaz. E ele percebe, é uma comoção enorme em Corumbá, uma cidade pequena. São esses momentos em que todo mundo se une numa dor coletiva, né? Uma tragédia que envolve toda a cidade, todo mundo fica ajudando a família, vigílias, e os amigos se organizam para buscar o rapaz no Pantanal, para procurar o corpo, a polícia se mobiliza, porque também é uma família muito importante. E esse personagem, ele fala, poxa, essa é uma possibilidade. Eu sei o que aconteceu e essa é uma possibilidade de eu ganhar dinheiro. E ele resolve chantagear essa família, dizendo que ele tem o cadáver. Você não faz a mínima ideia do que é uma morte sem corpo. É como estar no purgatório. Há dias em que você aceita que aquela pessoa morreu. Então você chora e reza. Em outros, você ouve um barulho na porta e tem certeza que ela está voltando. E se o telefone toca no meio da noite, você sai correndo cheio de esperança. E você nunca para de sofrer, nem de acreditar. A sua literatura, eu vou cometer um exagero para provocar uma reflexão. Provoca sempre uma reflexão sobre o cotidiano voltado para a denúncia, né? Eu fiquei refletindo muito, inclusive olhando com os olhos nos seus livros anteriores. Você escreve para fazer denúncia? Eu acho que não, mas eu acho que eu acho que é uma atitude, de uma certa forma, do escritor. Não de denúncia, mas de recusa. Eu acho que há sempre um inconformismo no escritor. Ele não precisa ser engajado politicamente, ele não precisa ter nenhum compromisso com a verdade, mas eu acho que esse é um ingrediente comum na literatura e é uma inquietação comum aos escritores, esse sentimento de não aceitação,
Por que você escolheu essa região? Porque Corumbá, Porto Soares, né? Porque São Paulo sempre, e também o Rio de Janeiro, sempre foram não só cenários, mas personagens dos meus romances, né? Eles têm uma importância tão grande na estrutura da história, por exemplo, na própria dicção que eu crio, usando o ritmo da cidade, na maneira como eu conto a história, né? Tem essa coisa frenética da vida urbana. Então, os cenários são quase tão importantes quanto os próprios protagonistas. E para mim foi um pouco desafio. Eu queria sair um pouco dessa realidade urbana, sabe? Eu criei uma história bem negra, bem soturna, num lugar onde tem essa sensação de conforto e de intimidade, né, e de confiança, e que, ao mesmo tempo, é super ensolarado e que faz um contraste assim, um pouco frontal com essa história tenebrosa do meu romance. Meu quarto fica na periferia de Corumbá e pertence ao filho de um cacique da tribo Guató, que não fala guató nem sabe canoagem. O espaço é maior que meu endereço anterior, um muquifo de frente para a estrada 26A, onde só havia sapos e cerrado. Foi difícil me acostumar naquele lugar, com moscas unindo, lama e caipiras, sem nada para oferecer, exceto fraternidade. E eu inventei uma Corumbá. Eu acho que ela tem... É curioso assim, que eu tenho até leitores de lá que me escrevem dizendo isso. Poxa, mas a sensação que eu tenho é que você está aqui, entendeu? Não, inclusive, eu não tenho... Eu conheci Corumbá de uma certa forma, apesar de não ter conhecido. Não fez a mínima diferença. Ele tem uma sensação de aquele calor da cidade, né? Aquela cidade super... Em Corumbá tem muito... É conhecida como a cidade branca, né? Por conta do calcário, que deixa a cidade muito iluminada, né? Então tem uma coisa assim do reflexo também daquela coisa branca, é tudo meio chapado de luz, assim, meio sem nuances. E eu acho que eu consegui reproduzir isso no livro. Às vezes, assim, na nossa rotina com os nossos filhos, você está lá brincando, mas é um momento fundamental do aprendizado da imaginação. É um exercício. A criança está ali fazendo um exercício que ela vai usar para o resto da vida. E o artista vai usar mais ainda, entendeu? Quando você decide matar um sujeito, é bom saber, a pior fase é a preparação. É como se esticassem seus nervos de um lado e os prendessem do outro, fora do seu corpo. Os detalhes são de amargar. Você tem que pensar em tudo, principalmente nas mentiras que você vai contar depois e na maneira como você vai contar. Tem palavras que não servem para nada, né? A última palavra que eu ia chamar o seu livro é de romance, né? Porque é uma convenção, né? Mas não parece, né? Depois que eu terminei, eu falei assim, não é isso. Isso é um livro de ficção, é claro. Mas me fala um pouquinho da diferença da técnica desse livro para os demais. Porque isso não é um policial clássico, né? Eu tenho sempre assim, uma resistência de aceitar esse rótulo de escritora de romance policial. E eu sempre digo isso, até por uma questão de rigor, porque eu assim, fui uma adolescente muito apaixonada por literatura policial e a ponto de conhecer as escolas, a diferença entre as escolas, a escola americana, a escola inglesa. Eu era toda ligada nisso. E os meus romances não têm isso, né? Não tem mistério, não tem detetive, não tem esse encadeamento lógico que leva à descoberta do crime. Então, a rigor, você não pode falar que é uma literatura policial se você for olhar classicamente para os romances policiais. Por outro lado, quando eu olho para os meus romances, eu não vejo uma uniformidade de estilo, sabe? Que poderia dizer, olha, isso aqui é o formato Patrícia Mello, entendeu? Não, eles são tão distintos
assim, um dos outros que fica mais difícil ainda você submeter essa série de livros para esse rótulo, que é um rótulo tão... uma gaveta tão pequenininha, né, onde você encaixa ali a literatura. Eu acho que é um pouco reducionista e tal. E, assim, quando eu olho retrospectivamente, né, Aquatofana é uma brincadeira com a linguagem de edição de cinema e de televisão. Sabe, essa é uma época que eu editava muitos programas, eu trabalhava na televisão, eu era roteirista, então eu participava muito, passava às vezes noite nas ilhas de edição, montando os programas. Então, a Aquatofana tem um monte de brincadeira disso, de televisão, de comercial, de TV, de edição, de slogan. Depois tem o Elogio da Mentira, é um livro sobre mentira e falsidade. E eu brinco muito com esses romances, assim, sabe, esses Sabrinas que tem em banca de jornal. Eu tenho uma coisa assim depois por exemplo, o Jonas, o Copromanta, eu fiz uma coisa que eu amei, e é um livro assim que a crítica recebeu assim super desinteressada, mas é um livro onde não existe ação nenhuma. Toda a ação que ocorre na cabeça do personagem, na mente delirante dele. Ele tem uma mente esquizofrênica em contraste com uma realidade medíocre. Ele é um bibliotecário, a vida dele não acontece nada, ele fica o dia inteiro fazendo carimbando as fichinhas das pessoas. E mora sozinho, um cara que era meio feio, não tem nenhum charme. Aquilo não podia ser real. Fechei o livro com a sensação de que algo sinistro estava acontecendo. Sei que é comum casos da vida imitando a arte e vice-versa, mas não de forma tão escabrosa. Eu era o personagem central daquele conto. Um eu esquisito, disfarçado com outro nome, mas ainda assim Euzinho da Silva, me reconheci com a maior facilidade naquelas páginas. Quem mais no mundo, além de mim, possuía um caderno de excrementos? Ele acha que ele inventou uma arte de adivinhação que é baseado no formato das fezes dentro do vaso sanitário. E ele, que é exatamente isso, né? Um cara que faz da matéria mais desprezível da sua própria vida uma porta para um sonho, para uma expectativa, né? Então ele está sempre olhando as próprias fezes. E um dia o Rubem Fonseca lança um livro, Secreções, Excreções e Desatinos. Tem lá um conto que se chama Copromancia, e ele se sente plagiado. Ele acha que o Rubem entrou na cabeça dele, entendeu? O autor sugou aquela ideia. Então ele começa a atormentar esse escritor e a persegui-lo e a criar dificuldades ali na própria vida e na vida desse autor. Então não tem quase como você repetir assim uma forma narrativa com tanta... sabe, se você quiser se aventurar um pouquinho e quiser que o seu trabalho não seja uma fórmula, não tem como você manter um esqueminha de narrativa. O meu livro tem sido isso. Assim, a grande parte da angústia assim, do começo de um novo projeto é uma sensação de que eu não aprendi nada escrevendo os romances anteriores, porque eu não quero usar nada que eu já usei, sabe? Eu não quero repetir as minhas coisas. Apesar de tudo, penso nos meus tempos de menino com prazer e curiosidade. Nunca me faltou alimento nem para a fantasia, nem para os sentidos e, que me lembre, jamais me senti entediado. O segredo é a imaginação mesmo, né? Patrícia, você é uma das autoras que tem mais imaginação, que vem, eu acho que vem de uma vivência, de uma vida no interior. Eu tenho essa teoria de que as pessoas que vêm do interior de cidades pequenas têm uma vida interior mais firme, mais produtiva das que vivem na cidade. Engraçado, você sabe que todos os grandes escritores que eu tenho visto isso na vida. Mas você sabe que uma vez eu conheci um artista plástico chamado Luiz Hermano. E ele tem um trabalho tão maravilhoso, que é um trabalho todo assim com
elos, tem uma ideia de elos, de cadeias, sabe? Então ele faz assim, ele junta, por exemplo, um monte de chips de computador, chips velho, e recria e faz uma espécie de umas rendas assim, mas com muitos formatos. Esse é o começo do trabalho dele. Hoje eu nem sei, há muitos anos que eu não vejo isso. Mas uma vez ele foi passar um fim de semana comigo e com meu marido no nosso sítio. Ele falou e contou um pouco a vida dele. Ele falou que ele era morava numa cidade onde nem tinha televisão. Ele dormia numa rede e ele falava que uma vez a avó dele levou ele para a cidade grande. E ele foi pela primeira vez que ele viu a televisão e ele viu um chacrinha. E ele falou, quando eu voltei, o resto da minha infância foi ficar naquela rede pensando. Eu fazia um programa, um chacrinha na minha cabeça. Eu ficava na rede e pensando e fazia as atrações, e era tudo silencioso. E todos os números, as atrações, era todo um programa dentro. E eu pensei, falei, que loucura, porque ele não tem nem ideia, ou talvez tenha, do quanto esse exercício de imaginação foi importante para o artista como ele. Porque eu fui uma criança solitária e que tive uma vivência assim, de introspecção e de um mundo rico de exercícios, assim, sabe? Eu lembro, por exemplo, que... Você gostou porque parece com você, né? Não? Oi? Você gostou porque essa ideia é familiar, não, né? E porque eu acredito, eu acho que a imaginação é um exercício como qualquer outro, entendeu? E a gente não dá muita importância para a atividade, quer dizer, não dá. Às vezes, assim, na nossa rotina com os nossos filhos, você está lá brincando, mas é um momento fundamental do aprendizado da imaginação. É um exercício. A criança está ali fazendo um exercício que ela vai usar para o resto da vida. E o artista vai usar mais ainda, entendeu? Eu acho que tem muito a ver, sim, com a nossa infância e com a maneira como você é permitido e se permite a exercitar a sua imaginação. Na República de Platão, o filósofo é aquele que acorda da escuridão para a luz e atravessa uma porta. Eu gostaria de saber a influência de quais escritores na sua obra, além do Rubem Fonseca, né, que é muito óbvio, né, e quais escritores que você gosta, assim, da sua preferência. Hoje em dia eu falo assim que não é mais não há mais uma influência no meu trabalho, no sentido de ser um eco de uma outra literatura. Eu acho que aí eu já estou no meu 8º livro, acho que eu já construí uma dicção, acho que eu construí um caminho que é meu, né? Mas o que acontece é que, antes de eu ser escritora, eu sou leitora. E existe, sim, sempre autores que me influenciam, mas não nesse sentido de fazer com que eu mude meu trabalho. A cada novo escritor que eu descubro, ou a cada clássico que eu releio, há alguns livros que são realmente têm essa capacidade de despertar é quase que um desejo de trabalhar bem. É isso. São livros que me deixam acesa, que eu falo, que eficiência narrativa, que talento para compor os personagens, que texto bonito. Agora, isso não me faz ir para a mesa de trabalho e tentar fazer uma coisa semelhante, que seja um eco daquilo. Isso me faz ter atitude, sabe? A influência nesse sentido. É uma atitude na hora de escrever. Quer coisa mais antiga que nota de rodapé? Pensando em termos do e-book, o e-book vai revolucionar tudo isso, né? Você vai ter documentários no lugar dos rodapés, né? Você vai ter. Agora, e certamente vão surgir escritores que vão trabalhar com essa nova linguagem de uma maneira que a gente nem sonha ainda, né? Eu acho que programas como esse, Sempre um Papo, merece
toda a atenção dos escritores e todo o incentivo dos apoiadores de cultura em qualquer instância, em qualquer nível. São atitudes como essa, de programas como esse, que incentivam a leitura no Brasil. Patrícia, como é que você está vendo o famoso surgimento das novas mídias frente à literatura, o e-book acabando com o livro, concorrendo com o livro? Qual a sua opinião sobre isso? Olha, eu acho que é uma realidade da qual a gente não tem como escapar. E eu digo com muita boa vontade, porque eu sou completamente a favor de todas essas mudanças que eu sinto que já estão ocorrendo. Por quê? Porque eu acho que as tecnologias elas não necessariamente se anulam. Se você pensar no surgimento da escrita, há 5.000 anos, havia, né, aquele filósofo francês, o Henri Lévy, ele fala muito sobre isso. Havia, naquele momento do surgimento da escrita, da invenção da escrita, um medo enorme que a cultura escrita acabasse com a cultura oral, né? E que sempre foi um grande patrimônio, né? É através da cultura oral que nós educávamos nossos filhos, né? E que acabasse com a memória também, né? E que... Bom, o que aconteceu? A escrita acabou complexificando a oralidade. E mais, se você hoje, por exemplo, prestar atenção na formação, no processo de formação de um ser humano, você vai ver que ainda o peso da oralidade é muito grande, até maior do que o próprio peso da escrita na formação, né? A maneira como nós aprendemos nossos valores, a maneira como a gente aprende a nossa cultura, né? A nossa língua, quase tudo se dá pela oralidade. Então, eu acho que vai acontecer? Eu acho que o e-book vem aí, já está aí. E a minha neta, que tem 1 ano e 8 meses, quando você fala de fotos, ela... Não, porque foto, alguma coisa, vamos tirar uma... Ela imediatamente vai atrás do celular. Ela tem 1 ano e 8 meses e ela sabe já, naquele iPhone, manusear, ver as fotos. Eu não tenho dúvida que, para ela, não existe mais... Já não vai existir a ideia de fotografia num suporte diferente que não a tela, né? Para a gente já é. Então, eu acho que o que vai acontecer é descobrir uma linguagem que seja eficiente para esse tipo de livro. Porque eu não acho que ele vai se prestar a toda a literatura, entendeu? Porque ele oferece muitos recursos, né? O e-book oferece muitos recursos. Você pode... Eu acho que, por exemplo, para os livros acadêmicos, vai ser uma loucura você poder acessar toda uma... Né? Por exemplo, essa ideia de nota, que é coisa mais antiga que nota de rodapé, pensando em termos do e-book. O e-book vai revolucionar tudo isso, né? Você vai ter documentários no lugar dos rodapés, né? Você vai ter... Agora, e certamente vão surgir escritores que vão trabalhar com essa nova linguagem de uma maneira que a gente nem sonha ainda, né? Tá tudo muito durante, né? Nós estamos durante. Outro dia eu li um artigo dizendo que o Braille tende a acabar, principalmente a nova geração cega, enfim, que necessita do Braille nos Estados Unidos, por causa do áudio. E aí, como é que fica uma pessoa? Como é que fica esse hardware aqui sem ler, né? Ou só ouvindo? Volta a oralidade, a leitura que complementa, acrescenta, cria o imaginário interior para a formação. Dança? Acho que tem um eletrônico ali chegando e o eletrônico daqui não está muito preparado, sabe? Não, e tem uma outra coisa também. Eu acho que a gente tem uma questão, assim, que é uma questão da modernidade, que eu acho bastante complicada. Quer dizer, não da modernidade, da contemporaneidade, que é a pouca atenção que se dá para o exercício da introspecção, né? A gente sempre acha que que a introspecção é uma coisa que você nasce sabendo o que é, né? E que tem muito a ver com o aprendizado, né?
Então, para algumas atividades na vida, você precisa da introspecção, para a leitura, por exemplo, né? Então, as pessoas dizem que não gostam de ler. Não é que elas não gostam de ler, elas não sabem sentar num lugar, conseguir se concentrar, conseguir se dedicar para o seu mundo mental, né? E a leitura, aprender a gostar da literatura, é aprender também a esse exercício de introspecção. E eu acho que é mais um elemento que surge aí, o e-book. É um livro muito barulhento, né? Um livro com muitos recursos, né? Então, eu acho que a gente inventou, de fato, uma nova tecnologia, mas a gente não tem noção de como usar e de como ele vai mudar a nossa percepção de mundo também. As pessoas não estão no aeroporto, elas estão falando no telefone, né? Ou na rua, você anda em São Paulo. Esses dias eu estava na Avenida Paulista, é uma coisa impressionante, é uma massa falante no celular, né? Não existe essa... É lógico que isso tem uma influência direta na nossa maneira de interagir com o mundo, né? Você não presta mais atenção nas coisas, né? Você não tem silêncio mais, né? E tudo isso é tão importante, né? Para a observação, para o pensamento, né? Para a crítica, para o exercício crítico, né? Eu fico muito preocupada assim, quando eu vou nas escolas e quando eu falo com as crianças. Eu gosto muito de participar de eventos assim dentro das escolas. Eu acho que existe assim até um erro hoje em dia, que é uma maneira de vincular a ideia de aprendizado e de conhecimento a uma ideia de prazer, a uma ideia lúdica, né? Então, tudo é uma grande brincadeira, né? Hoje, essas escolas construtivistas, supermodernas, que tem muito... Minha filha estudou numa escola dessa a vida toda e é uma menina muito criativa, quer dizer, mas tem um lado também de irrealidade, sabe? O conhecimento não é uma coisa que venha só através do prazer, ele vem principalmente através da dedicação, às vezes é um aprendizado solitário, e o prazer que você descobre dessa aquisição de conhecimento não é no processo, é depois. É quando você sente que você... eu falo muito isso em relação aos... Eu estudo bastante filosofia e gosto muito de leitura filosófica. E, às vezes, os livros de filosofia, a sensação que você lê com... Eu falo que eu vou lendo com um martelo e, sabe, você vai quebrando o texto, de tão difícil. Não é uma leitura cheia de prazer, mas é uma conquista cheia de prazer. A ilógica é o segredo da conquista amorosa. Aprende isso. Quem quer ser um escravo tem que esquecer a razão. Seria correto clonar literalmente a vida de uma pessoa enquanto ela segue desavisada do seu próprio destino. A literatura policial vem sendo, ao longo da minha vida, eu venho acompanhando, é o tipo de literatura que mais motiva o neoleitor. Toda a história... Eu estava vendo, no final do século XIX, as novelas policiais de Conan Doyle, Edgar Allan Poe, influenciavam, inclusive, os procedimentos policiais reais. O seu livro é um livro de mistério policial? A literatura policial ela está necessariamente ligada à ideia da vida urbana. Então, o que aconteceu no Brasil? A literatura policial ela também é tardia, porque essas coisas vêm juntas, né? E ela aconteceu de forma muito tardia, né? Foi quando começou a surgir autores, começaram a surgir autores assim ligados nessa temática, que começou a haver ali escritores que se dedicassem a isso. Então, eu acho que isso criou uma espécie de confusão na maneira da gente classificar
a literatura policial no Brasil. A literatura policial no Brasil acabou sendo quase que sinônimo de literatura urbana. Entendeu? Toda vez que se fala em literatura, se aparece um romance, como, por exemplo, o Marçal Aquino, que é um escritor que trabalha muito bem a questão da urbanidade. Eu me recuso a me encaixar nesse rótulo de literatura policial, porque a literatura policial ela tem características próprias. Sabe? Você tem, por exemplo, a escola inglesa, é a escola da lógica, né? Onde tem o importante é o jogo lógico que você estabelece com o leitor. Você tem a escola americana, que é a escola onde o importante é a sociedade onde esse crime ocorreu. Entendeu? E tem características. Eu acho que a minha literatura não se enquadra nisso. Se ela pode ser considerada literatura policial, é um tipo de literatura policial que eu estou inventando, entendeu? Que é o meu estilo de literatura policial. Mas eu não acho que eu escrevo romances policiais. Eu acho que nos meus 8 romances, nenhum deles, a rigor, pode ser classificado como romance policial. Exatamente por conta disso. Mas eu acho que é uma confusão típica de uma história literária que teve a sua urbanidade tardia e, consequentemente, a sua literatura policial tardia. A punição é um sonho de consumo do brasileiro. Eu sinto que surge assim no Brasil um desejo de punição feroz, entendeu? Porque são tantas as impunidades e ela é tão frequente na nossa vida que alguns episódios catalisam o nosso desejo, e aí a sociedade é capaz de atitudes selvagens, até de linchamentos e tal, por conta desse... Acho que é um sonho de consumo nosso, sabe? Brasileira, né? Eu acho que você está sempre em discussão com delicadeza da realidade, então acho que você está sempre discutindo o que pode melhorar, né? Como é que o Brasil está e o que pode ser trazido de bom para o país. Entendeu? Se eu te colocasse na posição desconfortável de secretária de Educação de qualquer estado, o que você faria para incentivar a leitura, Patrícia? Você já pensou nisso? Olha, eu faria... Acho que a primeira coisa que eu faria eram eventos como esse, como Sempre um Papo. Porque eu acho assim, eu lembro que há uns 5 anos eu fui fazer uma turnê. Você percorria várias cidades, quase todas com um público universitário, e eu ia para livrarias à noite, junto com o meu editor. O evento era divulgado, havia noite que tinha 15 leitores, havia noite que tinha 100, havia noite que tinha 50, e eu perguntei para o meu editor, mas isso funciona? Ele falou assim, é o que funciona, porque se há a possibilidade de alguém se interessar pela leitura, uma pessoa que não tem interesse nenhum por isso, ou que está completamente conectada à internet, principalmente o público mais jovem, sabe? O garoto, a garota, sabe? Que estão ali disputado a tapa pela internet, pelo mundo tecno. Porque ele é muito receptivo. O adolescente, ele é um vaso aberto, entendeu? Ele está só esperando receber as coisas. Então, na hora que você pega e conversa com esse garoto e conta histórias, e você praticamente pega ele pelos cabelos, sabe? Então, eu acho que falta esse tipo, e o Brasil não tem nem tradição e nem iniciativa nesse aspecto, né? Eu acho que esse é uma das razões do sucesso da Flip. A Flip faz isso, ela permite um contato íntimo entre o autor e o leitor. Entendeu? Essa é a diferença entre ela e os grandes eventos de literatura. Em sua 8ª edição, a Festa Literária Internacional de Paraty, a Flip, em 2010, recebeu 147 escritores convidados, entre eles 21 estrangeiros.
Calcula-se, este ano, que o evento tenha recebido um público de 45 mil pessoas. Já li todos os seus livros, eu sempre espero ansiosamente pelo lançamento de um novo. E uma das coisas que eu gosto muito na sua literatura é o seu senso de humor. Então, toda vez que eu estou lendo um livro seu, isso aconteceu muito com Ladrão de Cadáveres, eu me vejo numa situação que acontece muito pouco, que eu estou sozinha com um livro e, de repente, eu começo a rir alto, né, em tempo de alguém achar que eu sou doida. E eu acho isso muito bacana. Bom, passado o momento chat, eu queria te fazer uma pergunta. Você tocou na questão da pesquisa, e eu sempre me perguntei, eu sempre tive essa curiosidade, porque, lendo seus livros, me parece que você faz um trabalho de laboratório, assim, você se aproxima muito dos temas que você está abordando nos diversos romances, e aí você falando hoje que, no último livro seu, você nem se deu o trabalho de ir a Corumbá, eu fiquei curiosa de saber como você faz o seu trabalho de pesquisa, porque o que transparece na leitura é que você se aproximou muito daquilo que você está, do assunto, ou do tema, ou do tipo de personagem que se apresenta no seu livro. Eu sempre, assim, o limite da pesquisa é o seguinte: eu tenho que fazer com que o escritor acredite, que o leitor acredite que a história seja possível. Porque a realidade, ela não precisa ter lógica. E se você pensar nas construções narrativas de episódios pessoais, você vai ver que ele é cheio de absurdo. Sabe, são coisas que você fala que é quase que surreal a maneira como certas coisas acontecem e o porquê delas acontecerem na sua vida. E você, como ser humano, suporta isso e dá conta disso. Mas o leitor não. O leitor, ele exige lógica, ele exige coerência, ele exige verossimilhança, porque senão ele desacredita em você como autor. Então, o que é a pesquisa? A pesquisa tem que fazer com que o leitor acredite, entendeu? Que essa situação, que é uma situação que eu imaginei, que é ficção, que não tem nada a ver com a realidade, mostra ao leitor que ela é uma possibilidade, entendeu? Ela é possível como narrativa. Já havia lido em algum lugar que as bactérias da morte trabalham rápido. Esta ideia também me atormentava. O corpo boiando, o rosto na lama, o ventre inchado, com moscas zumbindo ao seu redor. Eu vou sempre aí, quando eu vou falar, por exemplo, de cadáveres, entendeu? Essa necessidade eu vou sentindo na medida que eu vou escrevendo também, sabe? Não é que eu fico lendo muito tempo antes, eu falo, mas aí e aí você acaba tendo uma rede de amigos e de pessoas que sempre me ajudam. Quantas horas você ficou ouvindo histórias de dissecação de cadáveres para escrever? Sabe que não? Eu conversei com uma amiga minha. Tem um monte de coisa lá que você alguém não, eu tenho uma amiga que é uma delegada, que é lá do DEIC. E dessa vez eu não cheguei a falar com um legista, mas eu liguei para ela e ela falou: vem tomar um café aqui. A Jane, até no final do livro eu faço um agradecimento a ela, porque ela foi tão generosa comigo. E aí eu queria saber, por exemplo, o que acontece com o corpo de uma pessoa que fica enterrado durante 15 dias. Como é que é o processo de decomposição? O que eu vou descobrir na hora que eu desenterrar esse corpo? Entendeu? Como é que ele vai estar? Como é que eu posso simular tem como eu falsificar para uma família de leigos que essa ossatura é de um filho dele e que eu não peguei, que eu não comprei esse cadáver em um lugar no cemitério, como se faz hoje em dia, né, no Brasil? Se faz muito isso. Isso não é invenção, não. As pessoas compram corpos no próprio cemitério. E aí eu vou atrás de informações muito pontuais, assim, que dão uma certa tessitura para o livro, sabe? Faz ele ficar firme, tem que ficar em pé, não pode
ser derrubado com uma pergunta do leitor. Falar, mas isso aqui não pode, entendeu? Isso aqui não vale. Né? Antes de aprender que as pessoas morrem, aprendi que elas desaparecem, saem de casa e evaporam. A verdade é que os mortos precisam morrer de verdade. Precisam ser colocados no caixão e enterrados. Ou incinerados. Você tem que estar lá quando jogarem a última pá. E como é que você lidou com esse personagem no livro com tanta ética e antiética? Porque ele é totalmente antiético, né? O tempo inteiro, mas tem momentos ali que ele tende a ser uma pessoa normal, mas nunca consegue. O personagem o tempo inteiro tenta fazer a coisa certa, mas só faz coisa errada até o final. Mas eu acho que ele é fraco, né? Porque ele o tempo todo ele fala que ele é empurrado, né? Que é quase que a vida dele é quase que uma enxurrada levando ele para caminhos que ele não havia pensado e nem escolhido, mas eu acho que essa é uma justificativa que a gente se dá assim quando a gente é fraco, sabe? Porque você tem o livre-arbítrio e as opções são suas e não interessa a dificuldade delas, mas as opções são suas, você escolhe, você faz a sua vida, sabe? Claro que tem circunstâncias difíceis, trágicas, muitas vezes quase perversas, que são, você se sente até testado de tão difícil que é, mas você tem o livre-arbítrio e você escolhe as coisas. Então, ele acha que ele não está escolhendo nada, mas ele faz as opções pelas situações mais fáceis, pelas situações que lhe dão vantagens, ele faz opções egoístas. Agora, isso não retira dele a humanidade, né? Ele ainda assim é uma pessoa que ele sabe sentir compaixão. Ele teve uma mãe que sofreu a vida inteira com o desaparecimento do pai. Então, quando ele vê, por exemplo, aquela mãe do piloto ali, quase que uma morta-viva, uma pessoa, um sofrimento muito difícil e tal, ele vê a mãe ali dele, ele vê a própria mãe, o sofrimento da própria mãe dele, né? Isso, ele sente piedade, sente compaixão, mas isso não evita ele de cometer o mal. E você sentiu tentada a mudar o final? Puni-lo no final? Eu senti, mas eu acho que ia ser tão contraditório com o momento que o Brasil vive, sabe? Eu acho que hoje a impunidade é um sonho de consumo do brasileiro, sabe? Desculpa, a punição, eu falei, a punição é um sonho de consumo do brasileiro, porque a vivência da impunidade é tão real e é tão presente na nossa vida que a punição é quase que... Quando acontece um crime assim de dimensões... essas... Né, que vai para a televisão e vira aquelas comoções nacionais, né? Por exemplo, o caso daquela garota, a Isabela, né? Que foi, enfim, que morreu daquela forma trágica. Eu sinto que surge assim no Brasil um desejo de punição feroz, entendeu? Porque são tantas as impunidades e ela é tão frequente na nossa vida que alguns episódios catalisam o nosso desejo e aí a sociedade é capaz de atitudes selvagens, até de linchamentos e tal, por conta desse... Acho que é um sonho de consumo nosso, sabe? É transportado isso para o mundo mais comum do brasileiro, que é o futebol. O momento da expulsão, às vezes, traz mais felicidade do que o gol. Outro dia eu estava olhando isso, quando expulsou um jogador, foi um delírio tão grande da torcida, que é onde se exerceu uma punição pelo cara, aquilo que ele fez. Né? Tem uma noção clara de direito, de dever, de regras, né? E de punição. De individualidade, porque é uma pessoa que faz a lei. Aí volta a questão primal, né, da justiça, né? O juiz. Eu acho que essa é a sensação que eu tenho hoje. Eu poderia, no final do meu romance, punir o meu personagem. Mas eu
eu fiquei pensando que como estrutura era interessante que ele tivesse um pouco essa dinâmica brasileira, que assim você faz tudo errado e no final dá certo, entendeu?